Oi, primeira série, tô aqui na minha sala, no CEPI, matando a saudade. Vocês estão com saudade também? Hoje o assunto da nossa aula é geometria molecular. Para compreender as propriedades das substâncias moleculares, é necessário conhecer a sua composição elementar, as ligações entre os átomos e a geometria de suas moléculas. A geometria molecular é a forma como os átomos estão espacialmente dispostos na molécula. O que permite chegar à geometria molecular é um conjunto de informações que são obtidas por diferentes técnicas e métodos. Muitas vezes essas informações são provenientes da observação de propriedades mais macroscópicas, por exemplo, a forma dos cristais, quando estes são bem formados, e também o uso de técnicas mais sofisticadas, como a difração de raio-x, a microscopia eletrônica e outras. Foi a partir da análise de um conjunto de informações que se pôde concluir que a molécula de metano, CH4, apresenta a geometria de um tetraedro, pirâmide regular de 4 fases, na qual os átomos de hidrogênio formam com carbono ângulos de aproximadamente 109,5 graus. Concluiu-se também que a molécula de água, H2O, tem geometria angular, ou seja, os átomos de hidrogênio e de oxigênio não estão em linha reta. Mas pode respirar calmo, porque tudo isso a gente vai ver nessa aula. O que é essa geometria tetraédrica? O que é a geometria angular, certo? As representações mais comuns da geometria molecular são as que utilizam o modelo bola e bastão, como aqui representado, né, nesse exemplo. A bolinha são os átomos, né? Aqui um átomo de carbono, aqui um átomo de cloro, e os bastões são a ligação química. Então, aqui ligação química simples, porque só tem um bastão, certo? Por que estão em cor diferente o carbono e o cloro? O carbono é preto, o cloro é verde, professora, na vida real? Não, só para diferenciar que são átomos diferentes, né? Mostrar que são átomos diferentes, melhor dizendo, né? Certo? O inglês Ronald James desenvolveu uma teoria relativamente precisa para prever a geometria das moléculas. Essa teoria descreve a geometria molecular a partir da fórmula eletrônica da molécula. Segundo o cientista, os pares de elétrons localizados na camada de valência de um átomo devem se distanciar o máximo possível uns dos outros. Esses pares exercem repulsão entre si, não importando se eles participam de uma ligação covalente ou se estão livres. No caso de ligação dupla ou tripla, os pares de elétrons envolvidos se comportam apenas como se fosse um único par, pois devem estar localizados na mesma região do espaço, entre os dois átomos envolvidos na ligação. Essa teoria ficou conhecida como teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, essa sigla bonitinha aqui que eu anotei para vocês. Mas a novidade até agora é só a teoria, né? Porque que os elétrons se repelem, vocês já sabiam há muito tempo, né? Porque eu já cansei de falar disso para vocês e a professora de física também. Os elétrons se repelem, os elétrons querem ficar longe um do outro. Um elétron não quer ficar perto de outro elétron. Os pares de elétrons da camada de valência de um átomo em uma molécula tendem a se distanciar o máximo possível um do outro, devido à existência de força de repulsão entre eles, que eu acabei de falar. A repulsão entre os pares de elétrons, por isso que é a teoria da repulsão, você já sabe. Para prever a geometria de uma molécula, pode-se proceder da seguinte maneira. Primeiro, você tem que escrever a fórmula eletrônica da molécula e identificar o átomo central. O átomo central é aquele que vai ficar no meio da molécula, aqui representado nos nossos exemplos pelas bolinhas azuis. Então, essas bolinhas azuis são o átomo central. As bolinhas verdes são nossos átomos periféricos, né, nossos ligantes. Depois você vai fazer a distribuição espacial dos pares de elétrons da camada de valência ao redor do átomo central. Então, as bolinhas verdes, né, os átomos verdes estão em volta dos átomos azuis. Garanta que os pares de elétrons estejam com a máxima distância possível entre eles, tá vendo? Ao invés de eu colocar bolinha verde do lado de bolinha verde, eu espacei no máximo possível. Para definir a geometria, observe a distribuição espacial dos átomos envolvidos. Então, eu tenho que observar todos os aspectos do átomo para depois definir sua geometria. Mas quais são os tipos de geometria?
A geometria linear é o nosso primeiro caso de geometria e ela acontece em dois momentos. O primeiro momento é em moléculas diatômicas. Como assim diatômicas? São aquelas moléculas compostas por dois átomos. Toda vez que a molécula tiver apenas dois átomos, ela vai ter uma geometria linear. Regra. Então, HCl, H2, I2, todos esses gases diatômicos, né, são todos lineares. Então, eles vão se dispor em linha reta, como o próprio nome já diz, né? E o ângulo entre um átomo e outro é de 180 graus. O segundo caso que essa geometria pode acontecer é quando há três átomos. Mas o que acontece? Existem três átomos. Aqui nessa molécula, meu átomo central é o Y. O Y não tem nenhum par de elétrons disponível, ou seja, todos os pares de elétrons em volta do Y, ou seja, todos os pares de elétrons da sua camada de valência estão fazendo ligações químicas. Aqui exemplos, né, práticos. Linear, aqui HBr, né, começando pela direita. Por quê? Porque tem dois átomos. Se tem dois átomos, linear, linha reta. Agora o CO2 tem três átomos. O carbono é meu átomo central. Meu átomo central tem algum par de elétrons disponível? Não. Professor, o que é ter par de elétrons disponível? São essas bolinhas livres aqui que estão em cima do oxigênio, por exemplo. Então, não tem pares de elétron livre. Se não tem pares de elétron livre, é linear. Então, o ângulo entre um ligante e outro é de 180. Linear é só lembrar que é linha reta. A segunda geometria é a geometria angular. A geometria angular, ela tem três átomos, então aqui temos os átomos X e o átomo A. Quem é o átomo central? É o átomo A. Por que ele é central? Porque ele está no meio da molécula, ele está no centro da molécula. É a partir dele que surgem os outros ligantes. Então, mas o que difere da geometria linear? Essa daqui tem pares de elétrons. Ela pode ter um par de elétrons ou dois pares de elétrons disponíveis. Então, é como se em cima, né, na parte superior do A, não tivesse ligante, porque os pares de elétrons estão ocupando esse lugar. O exemplo mais clássico é a água. Na água, temos o átomo central oxigênio, que está ligado aos hidrogênios. Então, quantos átomos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quem é meu átomo central? O oxigênio. O oxigênio tem par de elétron disponível? Tem 2. Então, tem dois pares de bolinhas aqui no O, certo? Então, relembrando, geometria linear. 3 átomos compõem a molécula. Meu átomo central não tem elétrons disponíveis. Geometria angular. 3 átomos compõem a minha molécula, mas eu tenho 2 pares de elétrons disponíveis. A terceira geometria é a trigonal plana. O que acontece na trigonal plana? Nós temos 4 átomos aqui, temos 3x e um D. E qual que é meu átomo central? O átomo D. Esse átomo D, ele tem elétrons disponíveis? Não possui elétrons disponíveis. Então, se eu tenho 4 átomos, o átomo central possui elétron disponível? Não possui. Se não possui, é trigonal plana. Como exemplo aqui temos o BF3. O boro, tá aqui no meio, meu átomo central. Ele possui elétrons disponíveis? Não tem nenhuma bolinha ao redor do boro. Então, ok. Tem 4 átomos? Tem 1, 2, 3, 4. 4 átomos. E, professora, mas eu estou vendo bolinhas ao redor. Mas você está vendo bolinhas ao redor do flúor, do F. Isso não interfere na minha geometria. O que interfere na geometria trigonal plana é se tivesse átomos ao redor do elétrons, ao redor do boro, e não tem. Importante falar que entre o flúor, os átomos de flúor, né, tem 120 graus de distância. A quarta geometria é a piramidal. A geometria piramidal é quando eu tenho 4 átomos de novo, aqui do mesmo jeito, tenho 3x e um R, mas o que acontece? Eu tenho pares de elétrons disponíveis no átomo central. Então, pode ser um par de elétrons, pode ser 2 pares de elétrons, mas meu átomo central está com elétrons disponíveis, certo? Aqui tem de exemplo o NH3.
NH3, o N é meu átomo central, tenho 3 hidrogênios como ligantes e o nitrogênio tem par de elétrons disponíveis. O par de elétrons do nitrogênio não foi ligado a ninguém. Aqui é a representação 3D que eu trouxe para vocês, essa que eu estou sublinhando agora. É bem legal, né? Então, a gente sabe que a molécula de NH3 está desse jeito no plano espacial. Ela está em 3D, né? Como se o hidrogênio tivesse, se a gente pegasse uma folha de papel, né? O hidrogênio estaria para baixo e o nitrogênio para cima, ok? Professora, precisa desenhar 3D na prova? Não precisa, gente. Nem eu sei desenhar em 3D. Só quem tem a capacidade de desenhar muito boa pode tentar. Mas eu não vou exigir isso não, porque não sei fazer também 3D. A quinta geometria é a tetraédrica. Na tetraédrica nós vamos ter 5 átomos e nenhum par de elétrons disponíveis no átomo central. Professora, eu sempre vou olhar se meu átomo central tem elétrons disponíveis? Sim, você sempre vai olhar se seu átomo central tem elétrons disponíveis. Então, aqui eu tenho esse T, que é um átomo, e meu átomo central, e 4x. Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Eu tenho 5 átomos, nenhum elétron disponível no meu átomo central, então a geometria é tetraédrica. Aqui eu trouxe representada para vocês, né? Como essa geometria tridimensionalmente. Então, CH4 é a molécula de metano. Estudamos bastante essa molécula, né? E a sua geometria também é bastante citada. Então, aqui, meu átomo central é o carbono. O carbono pode fazer quantas ligações no máximo? 4. Então, ele está fazendo suas 4 ligações através dos átomos de hidrogênio. Essa é a representação em 3D, tá bom? A representação, vocês podem fazer a representação 2D em todas as provas, né? A menos que você vá fazer prova de arquitetura e te peçam lá 3D daqui a 2 anos. Mas, caso contrário, a representação 2D tá ok. O nosso sexto caso de geometria é a bipiramidal. Na bipiramidal temos 6 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, nos quais 5 são ligantes e 1 é o átomo central. Aqui o átomo central é o hélio. O hélio tem pares de elétrons disponíveis? Não tem. Se não tem, então o meu átomo central não possui pares de elétrons disponíveis. Então o exemplo dele é o pH5. P, meu átomo central, com os hidrogênios de ligante, certo? E a última é a geometria octaédrica. Na geometria octaédrica, nós não temos 8 átomos, tá? Cuidado aí com um raciocínio lógico não tão lógico. São só 7 átomos, nos quais 6 são ligantes e 1 é o átomo central. E o átomo central também não possui elétrons disponíveis. Aqui o exemplo dessa geometria é o SF6. 6 átomos de flúor como ligante e o enxofre como átomo central. O que acontece nesse ângulo de 90 graus? Pensa numa folha de papel. É como se o enxofre e esses 2 flúores que eu estou sublinhando agora estivessem desenhados na folha de papel. Os outros 2 ligantes de flúor, esses que eu estou sublinhando agora, estão para baixo e esses outros 2 estão para cima. Então, entre o flúor da folha e o flúor de cima tem 90 graus. Entre o flúor da folha e o flúor que está para baixo tem 90 graus de distância entre os ligantes. Essa tabela também está disponibilizada para vocês na lista de exercícios. Eu coloquei ela lá para vocês. Aqui fala certinho quantos átomos tem essa primeira coluna, né? Quantos átomos tem a molécula, quantos elétrons tem disponível e qual geometria vai ser, né? Por exemplo, aqui eu tenho dois átomos. Esses 2 átomos estão se ligando. Eu não tenho pares de elétrons disponíveis. Então, eu tenho 2 átomos. Os 2 estão participando da ligação, então minha geometria é linear, certo? Entre os meus átomos tem um ângulo de quanto? De 180 graus, certo? E ainda tem os exemplos. Essa tabela é excelente, tá? Ela resume bem a aula de hoje, se você quiser estudar por ela certinho, beleza.
Agora vamos para o nosso exemplo de geometria molecular, lá da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Texto 1, comum à questão 1. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desse adoçante. Então aqui o açúcar orgânico possui sacarose, não tem um antiumectante e possui 84 kJ de valor energético. Já no adoçante dietético, possui sucralose, possui antiumectante, né, o dióxido de silício, e seu valor energético é de 13 kJ. Pois bem, vamos à pergunta. A estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de... Aí a gente tem que descobrir a molécula, né, que completa aqui, que apresenta geometria molecular, classificar a molécula, né, desenhar, e a geometria molecular para completar aí, de marcar X, né, de vestibular. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é achar a família do silício, que está bem aqui, né? Então, quais eram as opções das alternativas? Ou era Ce2, ou era CO2, desculpa, CO2 ou SO2. Quem é da família do silício? O carbono ou o enxofre? O carbono está na mesma família que o silício. Então, a gente já sabe que o carbono vai ter propriedades parecidas que o silício, né? Como diz o enunciado. Por que eles vão ter propriedades parecidas? Porque eles são da mesma família, eles pertencem à família 16, né? Ao grupo 16, certo? Então, eu já sei que minha molécula correta, né, é o CO2, dióxido de carbono. Só que agora a gente tem que desenhar essa molécula. Ela já está no exemplo, a gente já fez ela, mas aqui eu trouxe novamente. O carbono, representado pela bolinha cinza, ele pode fazer quantas ligações? 4, porque ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Esses 4 elétrons estão sendo usados para se ligar ao oxigênio. O carbono aqui representado tem algum elétron disponível? Não. Por que eu estou perguntando só do carbono? Porque o carbono é meu átomo central. Se eu tenho 3 átomos e o meu átomo central não possui elétron disponível, minha geometria é a geometria linear. Portanto, a alternativa certa é a letra E, CO2 linear. Relembrando, por que não vai ser o enxofre? Porque o enxofre é de família diferente do silício. Por ele ser de família diferente do silício, ele não possui propriedades semelhantes, certo? E a geometria é linear porque o CO2 possui 3 átomos e meu átomo central não possui nenhum elétron disponível. Então é isso. Não esquece de postar a atividade lá no Classroom. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. E até a próxima aula.